Boa noite, turma. Sábado, 14 de fevereiro de 2026. Estamos iniciando mais um giro semanal do mercado cripto. Hoje eu vou falar do Bitcoin, do Ethereum, da XRP e da SUI. Antes de começar o vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder futuras atualizações. Caso queira fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros do Telegram, em que são passadas análises exclusivas, tá, pessoal, que não são passadas aqui no YouTube. Temos live toda semana lá no grupo. Tem carteira com moedas aí que estamos há bastante tempo estudando e montando posições nelas, altcoins, tá, pessoal? Com alvos para compra e alvos para venda, para vocês já terem uma expectativa de onde a gente pensa em realizar os lucros, beleza? Tem conteúdo educacional, tem chat aberto para você pedir análise de moedas, tirar dúvidas. A gente está sempre se falando no grupo. O link de acesso está na descrição do vídeo, tá, pessoal? Abram aí a descrição. Aí tem o link de acesso no nosso grupo de membros e tem também o link do meu contato pessoal do Telegram. Qualquer dúvida é só mandar mensagem, beleza? E o Bitcoin? O que a gente pode esperar do BTC a partir de agora? Bom, eu tenho falado para vocês há bastante tempo, essa expectativa, esse desenho aqui, tenho passado para vocês, e o Bitcoin está fazendo exatamente o que a gente fala há bastante tempo que poderia acontecer, que é ele vir um pouco mais abaixo desse breaker, mas que esse breaker seria importante para o ativo retornar à alta, tá, pessoal? Então, a gente espera que esse breaker seja o suporte que vai empurrar o Bitcoin para uma alta forte em breve, certo? O Bitcoin veio aqui para a região que a gente tinha passado, a gente tinha passado aqui uma POC de volume, ó, desse cluster, tinha passado para vocês que é uma região bem importante, está esse quadrado aqui, esse cluster, tá, pessoal? Bem importante, que o preço não iria passar por aqui como se não fosse nada, não era a expectativa. Todo mundo agora começa a falar do Bitcoin, eu vi gente já falando do Bitcoin voltar em 15k, eu não acredito que isso vai acontecer agora, mas nem a pau, certo? O que o Bitcoin está nos mostrando? Essa região é forte, sim, e está segurando o preço. Vocês percebam que o breaker block, aqui o breaker block, né? Ó, Bitcoin está segurando exatamente no breaker. Beleza? Tomem cuidado, que o mercado está muito próximo de um fim de queda. E aí, quando vier a reversão, em um dia o sentimento do mercado vai mudar. Aí todo mundo que está falando para vocês venderem, porque a queda vai ir bem mais abaixo, são os mesmos que falaram para vocês comprarem aqui, e são os mesmos que vão falar para você comprar mais uma vez nessas regiões de topo, ou até mais acima. Então, eu venho alertando vocês há bastante tempo, o mercado está próximo de um fim dessa queda, a gente pode ter uma renovação do pavio dos 60 mil dólares, ou ele pode deixar uma espécie de fundo duplo aqui nessa região e daqui reverter. É o que eu acredito. O que a gente tem aqui abaixo? Ó, o problema desse pavio é que nós temos um bloco de ordem logo abaixo dele que ele não tocou. Ó, tá vendo? Ele para antes. Isso eu já tenho falado lá no grupo de membros. Então, isso aqui tende, a gente entende como uma armadilha. Então, o BTC pode fazer exatamente este movimento nas próximas semanas, tá, pessoal? Que é vir capturar o pavio, tocar esta POI, ponto de interesse, um order block, ativar as ordens do institucional que estão aqui abaixo para compra, e aí sim impulsionar o preço para uma reversão. Ou ele pode voltar aqui, deixar uma espécie de fundo duplo e entrar em alta, tá, pessoal? Deixando para o futuro uma zona de liquidez, todo um fundo duplo aqui nessa região, para lá no futuro, quando vier o verdadeiro bear market, ele vir e furar isso aqui com força
e ir buscar alvos bem mais abaixo, certo? Então, para o BTC, praticamente o que eu espero de movimentação é isso, daqui para frente, ou ele vai segurar nesta região, que é a região lá do topo da Bull Run de 2021, esse breaker, ó, pega exatamente o topo, olha a cravadinha aqui, tá vendo? Ó? Olha aí, ó. Então, é uma região que ainda não havia sido testada, e ele veio, está segurando nela, ele varou, raspou já a liquidez abaixo, porém, pode ter uma renovação de fundo para ele fazer esse movimento, certo? O resumo do BTC é esse. Eu alerto vocês sobre o seguinte: se o Bitcoin inventar de fazer o pior, tá, pessoal? O que seria o pior? Que eu acredito que se ele fizer, e eu acho bem difícil ele fazer, seria ele vir capturar a liquidez deste pavio. Só raspar. E aí, alta infinita. Fazer isto aqui. Tocando a mediana, os 50% do caixote de reacumulação passado aqui, que ele fez toda essa reacumulação cíclica aqui, estourou e foi pagar o alvo. O alvo dessa reacumulação já foi pago, eu já tenho falado para vocês isso em vídeos anteriores, para quem é mais novo no canal, a gente pega toda a estrutura aqui até o Buying Climax, lá do sweep de liquidez da Covid, passa para cá, para o topo, certo? E a gente já teve o alvo pago, cravado, ó. Então, o pior, tá, pessoal, que o Bitcoin poderia fazer agora, na minha visão, seria capturar este fundo para subir forte, fazer uma raspa de liquidez e reverter com força. Ele vai fazer isso? Eu não acredito, tá, pessoal? Não acredito que ele vai vir tão abaixo. Eu estou de olho nesse order block, e é possível que ele nem pegue agora esse order block, que ele volte aqui, deixe um fundo duplo acima do order block e suba forte, fazendo um movimento de inducement, uma indução, que pode sim levar acima do topo histórico BTC, para lá acima do topo histórico ele distribuir, fazendo o nosso uptrust after distribution, o TAD, que é a captura final, seria como um spring de ponta cabeça, o papel é basicamente esse, do TAD, para aí o mercado vir e pegar este fundo duplo nessa região, certo? Então, resumo é esse do BTC, descendo um pouco mais o time frame, gráfico diário, análise de Elliott, que a gente tem cravado lá no grupo de membros. Acredito que o mercado está para finalizar o movimento. Este movimento aqui, só tirar esse breaker da frente, este movimento, eu tenho passado para vocês que a gente está formando aqui uma onda 1, foi aquela pancada lá do dia 10 de outubro, uma onda 2, fizemos uma onda 3, uma onda 4, complexa. Eu expliquei para vocês aqui como essa onda 2 foi num ABC simples, a onda 4 iria complexar, iria ser por tempo e não por preço. O que isso significa? Que ela é uma onda enrolada, lenta, demora e não é profunda, não tende a corrigir essa pernada anterior de forma profunda, tá, pessoal, para dar continuidade. Tende a respeitar o 38% da pernada anterior. E foi exatamente o que aconteceu. Cravou a região. Fechou um fair value gap que a gente tinha aqui, fez a captura, o uptrust after distribution, toda uma distribuição, isso aqui é uma redistribuição de Wyckoff, tá, pessoal? Esse caixote aqui. Fez todo o script que a gente esperava, bateu o alvo, casando Elliott com Wyckoff e pancada, dando início à onda 5. E essa onda 5, se a gente pegar aqui os subfractais dessa onda, a gente percebe que nós já formamos aqui uma onda 1, uma onda 2, fizemos a nossa onda 3 até os 60 mil dólares, e assim como aconteceu aqui atrás uma onda 4 complexa,
Agora nós estamos provavelmente começando uma onda 4 complexa dessa onda 5, entende? Então, a onda 2 foi também uma onda em ABC, então a 4 tende a complexar e ser enrolada em tempo. E não ser profunda, não corrigir esta pernada aqui, não corrigir de forma profunda. Assim, exatamente como foi essa, tá, pessoal? Então, se aqui a gente esperava que fosse respeitar o 38% da pernada, aqui a gente também tem essa expectativa. Então, essa onda 4 vai formar aqui um padrão de redistribuição, já está em andamento, exatamente como foi aqui, o selling clímax, faz o AR, volta, faz um ST. Então, vai fazer o passo a passo, tá, pessoal? Até que forme o upthrust, depois, possivelmente, o TAD, e aí distribui. Mesma coisa. Seria a captura aqui em algum momento, volta, faz uma nova captura, e aí dá início à nossa onda 5 da 5. Então, tá aí o movimento, e essa onda 5, ela não tende a ser profunda, certo? Pelo que eu tenho aqui em expectativa, ela pode nem furar o fundo aqui. Pode voltar aqui, deixar uma espécie de fundo duplo e subir, ou vem tocar o order block que tem logo abaixo, aqui talvez na região de 58, 55, 56, toda uma região, para reverter, certo? Pelo tempo, análise de tempo, que eu tenho e expectativa de que esta onda 4 seja finalizada, então essa onda 4 deve se enrolar, talvez, tá, pessoal, bem possível, até 21 de fevereiro ou 1º de março. Seria esta região aqui, ó. O triplo ou o quádruplo do tempo da onda anterior, certo? Então, a gente já tem mais ou menos uma expectativa de prazo para ficar enrolando. Isso aqui dá mais ou menos uns 15 dias daqui para adiante, né? Vamos ver se ele vai respeitar a questão do tempo. E aí sim dar início à nossa onda 5, vai finalizar toda a queda do BTC, essa correção, para engatar alta. Pelo gráfico semanal, outro sinal para dar para vocês aí. Vocês percebam que começou a entrar a absorção, pessoal. Olha o volume. Olha que mais de 50% do candle foi comprado. Começou a absorção nessa região. Está respeitando o breaker block. Volume. Tomem cuidado com a queda infinita. Eu já tenho falado isso há bastante tempo para vocês. Acredito que estamos próximos, muito perto de um fim dessa correção no BTC. Beleza? Estou aí na expectativa de que o BTC faça aí uma movimentação nesse sentido, bem possível, para reverter. Então, basicamente, do Bitcoin, que eu tenho para falar para vocês é isso. Quando subir, acredito que o preço possivelmente vai romper o topo histórico. Se isso aqui de fato for um MSOW, ele deve subir e fazer a captura do T, fazendo o TAD. E aí sim, início do bear market. Beleza? Essa é a minha expectativa. Claro que quando o preço começar a subir, a gente vai ter que acompanhar como ele está subindo, porque o TAD, pessoal, não é obrigatório. O preço pode sim subir e fazer isso aqui. Isso aqui. Então, a gente vai ter que acompanhar no dia a dia, no grupo de membros, com certeza, todos os dias eu vou estar em cima. Qualquer alteração na minha expectativa e o que eu espero de movimentações eu passo na hora já para os membros. Certo? É algo que a gente vai ter que acompanhar, mas eu acredito que aqui vai ser dado início, e prestem atenção nisso, início à temporada das altcoins. As altcoins estão no fundo, pegando seus alvos de fundo, enquanto o BTC também está entrando numa região de fundo de correção. Não fundo máximo de bear market. Eu acredito que isso aqui
é um fake bear market, o pessoal está pregando aí, e o mercado vai reverter na cabeça da galera. O bear market eu acredito que vai ser depois, certo? Então, tem um movimento do mercado que a gente conhece como técnica Smart Money, é o SMT. Isso eu já falei para vocês aí, acho que há um ano atrás falei disso aqui no YouTube. É quando ativos, pessoal, ativos correlacionados estão em divergência, certo? Por exemplo, o BTC no topo e as altcoins nos fundos. Todas as altcoins lá nos fundos. Aqui temos uma divergência. Por que as altcoins também não estão acompanhando o Bitcoin? Então a gente está tendo o acontecimento de um SMT. Então isso aqui em algum momento vai acabar. E agora o mercado, pelo que eu estou percebendo, está se alinhando no fundo. As altcoins no fundo e o BTC também está vindo para regiões abaixo, para subirem juntos. Certo? Caso vocês não tenham percebido isso, está acontecendo um alinhamento para subir, não para cair. Beleza? Então, tomem cuidado com quem vocês andam seguindo por aí. Eu sei que o pessoal lá no grupo de membros eles andam postando bastante capas de YouTube. Eu acompanho por lá as capas. E é tudo gente falando que vai a 30, que vai a 15, que não compre Bitcoin, venda suas moedas. Tomem cuidado com isso aí, pessoal. Aqui é uma região compradora, não vendedora. Beleza? Lá no grupo de membros, a gente começou a montar posições. Eu já avisei lá no grupo, em tempo real, quando eu comprei, avisei que eu tinha comprado, avisei quais moedas, avisei a quantidade em porcentagem que eu comprei em cada uma, se eu ainda estou com caixa, etc e tal, certo? Eu comprei, mas eu ainda tenho caixa, porque eu acredito que o mercado ainda vai dar mais uma derrapada para subir. E aí, nessa derrapada, eu quero dar o meu all-in aí nas altcoins, porque eu acredito que elas vão entrar em sua temporada de alta. Beleza? Então, do BTC, minhas expectativas são essas. Ethereum. Vou botar um Ethereum mais limpo aqui, que eu quero explicar alguns detalhes para vocês. Ethereum. Primeira coisa, pessoal. O Ethereum está dentro de uma reacumulação. Vocês estão vendo? Tudo isso aqui é uma reacumulação. Isso aqui tem alvos. Beleza? O alvo dessa reacumulação, eu já passei aqui no YouTube para vocês em vídeos anteriores, cansei de falar, está em $8.600. $8.600, tá? Vou deixar aqui, ó. $8.600 aqui, nessa região. Certo? Esse é o primeiro ponto do Ethereum. Segundo, olha isso aqui, está havendo absorção na região de demanda do Ethereum, que é a base do caixote da reacumulação. E aqui o pessoal está falando para vocês venderem. Isso aqui é um sinal claro de que o Ethereum está, de que o institucional, pessoal, está montando posições no Ethereum. O institucional não consegue esconder volume. Isso aqui é uma baita de uma absorção, que também engoliu mais de 50% do candle do Ethereum, virou pavio, numa região de demanda. Então, tomem cuidado, o Ethereum é compra, eu tenho passado para vocês há bastante tempo. Passei o alvo dos $2.500 e dos $2.000 para vocês comprarem. O Ethereum bateu os alvos. Até os 2.500 eu falei antes que ele viesse, eu falei que provavelmente ele não ia parar nos 2.500. Eu tinha um order block que eu tinha marcado aqui, eu apaguei. Tinha uma liquidez que eu tinha marcado aqui para vocês. Que ele iria, estava aqui, né? Que ele iria vir pegar esse fundo de liquidez para liquidar este fundo aqui, ó. Porque tínhamos logo abaixo um fair gap. Ó. Foi onde ele veio. Então aqui era um ponto de compra, 2.000.
E eu expliquei para vocês que o Ethereum poderia ir um pouco mais abaixo, testar a base do caixote. Isso foi repetidamente falado aqui. E ele veio. Aqui é compra, não precisa ter medo, pessoal. Comprem Ethereum. Assim como eu falei no YouTube para vocês, lá em março, eu acho que foi de 2025, se eu não me engano, deixa eu ver a data que foi isso aqui. Exatamente, março de 2025. Eu vim aqui no YouTube e falei, pessoal, comprem. Não tenham medo, comprem, porque isso aqui vai subir forte. Foi exatamente o que o mercado fez. Eu passei a call de compra em 1.650 para vocês aqui no YouTube. E o que vocês têm que entender, pessoal? Ó, o Ethereum ele já quebrou uma estrutura. Aqui, tecnicamente, aqui ele fez um choque. Beleza? Só que eu considero, tá, o choque que a gente pode se apoiar aqui do topo. Porque aqui está acima de uma região de 50% da estrutura anterior. A gente botar aqui, ó. Então, aqui é um choque de altíssima probabilidade de ser verdadeiro. Certo? Então, quando o Ethereum fez essa quebra de estrutura, ele nos avisou que a queda acabou. A queda, eu digo que ele não iria perder mais esse fundo. Então, ele faz a quebra de estrutura, logo ele alinha a liquidez acima e alinha a liquidez abaixo. Quando ele fez este fundo duplo aqui, ó, este fundo duplo aqui, eu avisei no YouTube que isso aqui ele poderia subir, mas que ele iria pegar este fundo. E foi o que ele fez. Ele subiu, ele armadilhou todo mundo no topo, ó, um topo triplo de liquidez. Aqui foi o topo dos ETFs, eu me lembro muito bem. Mandaram vocês comprar, não mandaram? Os youtubers não mandaram vocês comprar? Mandaram, né? Topos dos ETFs, armadilharam vocês, ficaram presos no topo. E aí ele deixa um fundo triplo armado para o futuro ser capturado e derrete. Primeiro vindo pegar a liquidez de baixo. Isso é muito bom. Ele venha primeiro capturar o fundo de baixo. Seria este fundo aqui. Que a gente tinha, ó, um fundo, depois virou um fundo triplo isso aqui, ó, de liquidez também, tá vendo? Então, o que a gente espera se a gente quer que o ativo suba? Que ele primeiro capture abaixo a liquidez, e foi exatamente o que ele fez, para depois subir e capturar acima. E acima ele só não captura, como ele também quebra a estrutura, fazendo um BOSS, que é o Break of Structure. Aqui. Quebra da estrutura. Então, o Ethereum está mais que confirmado para subir. Isso aqui é um processo de mitigação. A gente tem que comprar esta queda, esta mola que está sendo formada aqui, a gente compra na região correta, nas POIs, neste FVG. Então, agradeçam para o Ethereum estar dando essa oportunidade, comprem, pessoal, comprem nessas regiões, porque o Ethereum, a expectativa é que ele, na próxima alta dele, ele vá pagar o alvo da reacumulação. Estou falando do Ethereum nos $8.000. Ele pode parar um pouco antes? Pode. Pode parar um pouco depois? Pode. É uma região, certo? Então, aqui é uma região que a gente compra para vender acima desse topo. A expectativa é que ele vá lá nos 8K, certo? Porque se você não comprar Ethereum onde deve, o que vai acontecer? Você vai acabar comprando no fogo, na pior região possível, vai comprar novamente no topo. E aqui o Ethereum já está nos dizendo por volume que é para comprar. Beleza? Então, o resumo do Ethereum basicamente é esse. Já temos um choque aqui confirmado. Temos um pivô de alta confirmado. Foi esse boss que ele fez aqui. Quebrou essa estrutura. E agora ele volta a mitigar para fazer um novo pivô. Quebrar uma nova estrutura, que é o topo. Certo? Então, Ethereum basicamente é isso, pessoal. Compre Ethereum, guarde Ethereum, seja feliz, porque o Ethereum vai subir. E o Ethereum subindo, eu nem preciso dizer para vocês que vai começar a temporada das altcoins. As altcoins vão subir junto.
certo? XRP. XRP eu passei para vocês desenhadinho minhas expectativas para ela em vídeos anteriores. Caso queira verificar, é só olhar, eu não me lembro qual vídeo anterior, mas não está muito para trás não. A expectativa é que ela viesse fazer um spring nesta região aqui, fechar este FVG na região de 84, 85 centavos. Ela parou antes, pessoal, e isso aqui indica que o movimento ainda não acabou. Então, por mais que ela suba aqui, enrole, a expectativa é que ela venha finalizar esse movimento fechando este fair value gap no 50% do caixote, né? A gente considera fechado. E daqui, bem-vindos ao Alt-Ciso. A expectativa é que ela faça exatamente este desenho que eu deixei pronto aqui, que eu passei para vocês há bastante tempo. Ela estava nessa região aqui, ó. Quando eu fiz esse desenho e passei alvos para vocês. Falei, expectativa de XRP é $1 ou abaixo aqui, ó. Mais precisamente 85 centavos, essa região. Pode ser 90 centavos, enfim. Certo? Começou a pancada, está vindo, ainda para mim não foi finalizado esse movimento, ela tende a capturar esse pavio, e aí sim, quem quiser comprar XRP tem que atacar o dedo na compra, pessoal, é aqui, ó, essa região. A expectativa é que ela tem um grande potencial de pagar o alvo dos 5,60. E nem preciso dizer que 5,60 é venda, tá? Não é para comprar lá em cima. Porque lá em cima, sabe o que o pessoal vai começar a dizer para vocês? Que ela vai para 10, que ela vai para 50, que ela vai para 100. Isso aqui vai ser o institucional armadilhando vocês, fazendo a cabeça de vocês, para vocês não venderem. Porque ele vai vender aqui. Ele quer que o pessoal compre aqui. Para ele conseguir vender, as pessoas têm que estar comprando. Certo? Isso aqui é uma zona de distribuição. Então, XRP pagando essa expectativa aqui, ó, dedo na venda. Pode realizar. Eu estou falando de quase 600% de alta em XRP. É muito alto, tá? Abaixo de $1 aqui. Se vier para essa região, pode dar aí 700%, 800%, né? Dependendo de onde ela parar aqui embaixo. Certo? Então, XRP eu acho uma boa aposta. Acho que tem uma estrutura bem montada essa moeda, na macro. O melhor ponto de compra para ela era nessa região aqui de acumulação que ela fez no passado, porém ela pode voltar praticamente na mesma região. Então é uma segunda oportunidade para quem não comprou e uma excelente oportunidade, beleza? Expectativa é que depois ela suba, faça um sinal de força, capturando esse topo deste teste, faça uma estrutura aqui em cima de backup para continuar subindo. Está desenhado aí, pessoal. Deixei desenhado para vocês. Primeira fase do desenho, ela está já fazendo de acordo e a gente espera que depois comece a segunda fase, que é a fase da alta, beleza? Então, XRP é isso. E por último, a SUI. SUI. Tenho passado já análise da SUI também aqui no YouTube. Já passei a análise dela. A expectativa é que ela acabe vindo aqui abaixo, tá? Nessa região dos 36 centavos até os 25. Para aí ela entrar em sua pernada de alta. Acredito que ela venha buscar essa liquidez que ela deixou aqui, ó, esse fundo triplo alinhado, vocês estão vendo? Isso aqui é liquidez, pessoal. Liquidez a ser capturada, isso aqui não é suporte. Antes que alguém pergunte ou tenha essa dúvida, não é um fake suporte, isso aqui é uma armadilha. Porque tem uma POI, ainda tem um FVG residual logo abaixo. Então a expectativa é que ela venha fechar esse buraco que tem abaixo, capturando todos esses stops que estão aqui embaixo, e aí sim suba para fazer a quebra da estrutura aqui, quebrando o topo anterior, para dar continuidade na pernada. Grande potencial de alta para essa moeda, acredito que ela possa vir testar aqui a região dos 4 novamente, e quem sabe $8, pode. Seria o alvo de toda a estrutura macro dela aqui. Ela faz uma quebra de estrutura, volta, faz uma mitigação, para ir pagar o alvo e quebrar este topo aqui, fazendo um boss nesta região. Certo? Então, grande potencial para essa moeda, tá? $4 e $8 aí, ficar de olho.
Mas eu não compraria ela aí onde ela está agora, tá? Porque a expectativa é que o mercado ainda tenha mais um tombo aí nas altcoins, possivelmente. Isso não é todas. Entenda que algumas moedas que já estão em suas regiões, elas vão segurar. E outras moedas que ainda não tocaram suas regiões mais abaixo, elas tendem a acelerar. Então não é todas que tendem a cair. Vocês vão ver aí moedas paradas, enquanto o mercado está caindo, vai ter moedas que não vão se mexer, porque elas já tocaram onde deveriam, então elas vão segurar, enquanto outras vão dar um susto, como pode ser o caso da Sui. Beleza? Então, acredito que ela tem muito a entregar, que se comprar ela aqui, por exemplo, em 30 centavos, eu vou botar, tá? Até aqui em cima, ó, se ela voltar para essa região, já dá 10x, pessoal. 10x. Se ela for no alvo macro, 26 vezes o seu capital. Bem-vindos à Alt-Season. Isso aqui é Alt-Season. Não duvidem da alta, principalmente agora que todo mundo está pregando queda. Se todo mundo está pregando queda, o que vocês acham que vai acontecer? O mercado vai na mão contrária da manada. Pode escrever isso aí, 95% das pessoas vão tomar na contramão. Elas estão na contramão, elas vão tomar na cabeça. Para mim, o mercado está para começar uma alta muito forte em breve. Já mostrei o Bitcoin para vocês, para mim ele está finalizando o movimento. Tomem cuidado para não perder essa chance, pessoal, certo? Estou sendo bem claro, o mais claro que eu posso para vocês. Quem nos acompanha há mais tempo aí no YouTube sabe que a gente tem acertado tudo que a gente tem passado, desde que eu abri o canal, gravado os movimentos, e eu acredito que não é dessa vez que eu vou me equivocar ou errar. Lá no nosso grupo de membros nós já estamos montando posições em moedas da nossa carteira recomendada. Então deixo o convite para vocês, é muito importante, tá? Nessa fase final aí de transição do BTC de uma queda para entrar em alta, é agora que é a hora de agir, que é a capa deste vídeo, certo? Ajam, não fiquem dormindo nessa grande oportunidade que o mercado está dando. As altcoins estão finalizando seus movimentos, indo buscar seus últimos pontos de liquidez para subir. Aqui que você quer comprar uma moeda. Onde que está o fundo da estrutura da SUI? Está aqui, não está aqui? Aqui, essa região. Aqui que você compra, aqui que você começa um DCA, entende? Não é aqui. Onde é que está os 50% da estrutura dela? Está aqui, ó, 0,5, 50%. Aqui seria o preço neutro da moeda. Preço justo. Acima é uma região premium. Isso é o básico de SMC, tá, pessoal? Acima é caro, abaixo, região de desconto, é barato. Então, tudo que você estiver comprando abaixo de $2 aqui, ó, 2,7, é barato, é uma região de desconto. Agora, comprar aqui na região de 25 centavos, pessoal, aí sim, comprasse, certo? Então, é essa a minha visão aí para o mercado. Espero que eu tenha conseguido atualizar vocês. Faça parte do nosso time, deixo o convite para vocês. Semana que vem estarei de volta para analisar aí o que o mercado aprontou durante a semana. Acredito sim que estamos para entrar na temporada das altcoins nas próximas semanas aí, talvez meses, certo? E deixo só uma dica para vocês, pessoal. Comecem a comprar as moedas que vocês querem aí, pelo menos as que eu passo para vocês aqui no YouTube, que eu digo que a região é uma região ótima para compras. Comece a montar um DCA, certo? Para capturar o próximo movimento que o mercado está armando, beleza? Para depois vocês não virarem a liquidez, deixar de comprar fundo e caírem no papo lá do fulaninho do YouTube, que vai falar para vocês comprarem topo de novo. E aí vai ser muito fácil comprar topo, sabe por que é fácil? Porque o mercado está em euforia. Depois que a Sui fizer isso aqui, ó, se ela confirmar a expectativa e fizer isso aqui, todo mundo vai falar da Sui. Fez 10x, e aí eles vão falar que ela vai continuar subindo e vai para o infinito. Daí eles vão mandar você comprar aqui. E aqui é uma região de oferta. Por mais que ela possa ir a 8, isso aqui é uma região de oferta. É um order block, tá, pessoal? Um bloco de ordem de topo.
ela pode bater cabeça aqui e voltar tudo. Não quer dizer que ela vai lá. Então tome cuidado, você tem que comprar corretamente, abaixo, e vender acima. Ou aqui, ou quem sabe aqui, aí tem que ter um acompanhamento diário, a gente vai ter que acompanhar como ela está subindo. Se a expectativa é que ela rompa isso aqui, use como suporte e suba, ou se a expectativa é que ela faça aqui um choque, volte e derreta, certo? Então, isso lá no grupo de membros a gente sempre vai estar no dia a dia aí. Pelo menos as moedas da nossa carteira eu vou estar em cima. E as moedas que o pessoal pede por fora, eu analiso e tudo mais, né? E aí o pessoal me alerta lá também, eu não vou conseguir, obviamente, ficar acompanhando 1000 moedas, né, pessoal, no movimento de alta, mas tem muitas moedas analisadas, tem vídeos específicos de análise só das moedas que os membros pedem, tem muito conteúdo lá para vocês. Tá tudo salvo numa aba, os vídeos, as lives, fica tudo salvo para assistir depois, quem não puder assistir. Enfim, é um grupo completo e vale a pena. Então, um ótimo final de semana a todos, um ótimo carnaval, aproveitem bastante. Semana que vem estarei de volta. Espero que tenham gostado, que eu esteja ajudando vocês aí da melhor forma possível. E desejo tudo de bom e tudo de melhor. Até a semana que vem. Um grande abraço. Fui.